Acha o gato na imagem. Não. Não, isso daqui não. Cara, tô com medo de ser uma pegadinha e ser isso. Cara. Esse é só para os genes, hein? Não, não é meu caso, né? Cara, não sei. Tá difícil? Tá. Você é inteligente. Meu, não tô achando. Aqui, não. Não, não é. Essa tá fácil. Quem tá em casa ali já achou. O gato? Isso, tem um gato nessa imagem. Me mostra onde que tá. Isso aqui não é um gato, não. Cadê? Não, isso aí não. Isso aqui não tá parecendo um gato, não é possível. Só para os gênios essa, hein? Essa é difícil. Cara, são ridículos. Quem tá assistindo ali provavelmente já achou. Tem um gato nessa imagem. Tem não. Tem não? Tem não. Não achou? Tem não, tem gato aqui não. Tem um gato aí nessa imagem. Tá, acho o gato na imagem. Achou não? Não. Sacanagem você falar isso. Gente, é que eu tô com medo de falar uma coisa muito óbvia e não ser. Não achou o gato na imagem? Não, pô.